Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Mussa e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo. Se você viu aí o título, né, do vídeo, é isso mesmo que você viu, não. Você não está enganado, né? Hoje eu vou contar aqui nesse canal o meu testemunho de reprovação no processo seletivo de mestrado, né? E se você tá em pé e puder sentar, senta pra gente poder bater um papo, é bom que você fica mais confortável, né? Por que eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal, né? Porque, como eu sempre falo aqui no canal, que eu procuro trazer aqui no canal quem eu sou de verdade, né? Eu não quero de maneira nenhuma criar um personagem aqui para esse canal para amanhã eu vir encontrar alguém na rua e a pessoa ficar decepcionada comigo porque achou que eu era de um jeito e eu era de outro. Então, já abrindo esse vídeo aqui falando que se você acha que eu sou uma pessoa ruim, pode ter certeza que quando você me conhecer, você vai perceber que eu sou uma pessoa bem pior do que você esperava, tá bom? Até para não criar nenhuma expectativa de ninguém ao meu respeito, né? Então, por que eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal, né? Porque a gente tem o hábito, né? Quando fala a gente, estou me incluindo, gente. Na verdade, eu tô falando primeiro de mim, né? Se você também aí é do meu time, então é coincidência. Mas estou falando de mim em especial, né? Que a gente tem o hábito de testemunhar, né? As coisas que Deus faz quando a gente acha que aquilo é relativamente uma coisa boa, né? Então, Deus realizou um sonho meu. Como tem aqui no canal alguns testemunhos meus que estão relacionados, sim, a conquistas, a milagres, a providência de Deus, né? Mas o que eu quero trazer, falando dessa minha reprovação, é que a gente entenda, né, que a bondade de Deus, ela também se revela, né, quando o não acontece, né? Deus, ele continua sendo bom, independente do não, independente da porta que foi fechada, independente da cura que não veio, independente da morte que chegou, Deus, ele continua sendo bom, apesar da gente não entender essa bondade de Deus, né? Porque a gente tem a nossa visão de bondade que não representa a bondade de Deus, né? A gente tem a nossa visão humana de bondade que não representa a bondade de Deus, né? Então, eu vim trazer esse pequeno testemunho, né, da minha reprovação no processo seletivo de mestrado, porque também eu vou conseguir trazer alguns pontos aqui que vai estar ligado também com outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal. Um deles é quando eu falo da frustração, né? Estou frustrado e o que eu faço agora. E tem outros pontos aí que eu falo, o último vídeo também que eu falei aqui no canal, que o não também é reflexo de amor, né? E que eu falei algumas coisas relacionadas a isso. Então eu vim aqui trazer a minha experiência porque é importante eu trazer essas coisas que acontecem na minha vida para vocês saberem também que eu não sou acima da média, eu não tô acima da média, eu não tô acima de ninguém, eu sou um ser humano normal como você é, né? E como eu falei naquele outro vídeo, né, das frustrações, as frustrações elas são inevitáveis, né? O processo de viver, né? Viver comporta o processo de frustração, seja ele em qual área que você estiver, você tá passivo de sofrer frustração, né? E eu falo naquele vídeo que o grande problema não é ser frustrado. Você pode ser frustrado de qualquer área da sua vida, na tua expectativa, uma resposta de Deus. Eu orei, esperei que Deus ia me responder desse modo, mas Deus me respondeu de novo. Pronto, você foi sofrer uma frustração, porque você idealizou algo e aquilo não aconteceu. Só que talvez o ponto não esteja na frustração, né? Sofrer, você vai sofrer frustração, como eu sofro, mas o X da questão está em no que a gente vai fazer com a frustração, o que a gente vai tirar dessa frustração, ou se a gente vai deixar que ela nos defina os nossos passos adiante, né? Então, eu me inscrevi para fazer parte para esse processo seletivo de mestrado, né? Porque eu quero fazer uma pós-graduação estrito sensu
Para quem não sabe, tem duas modalidades de pós-graduação. Tem pós-graduação lato sensu e tem pós-graduação estrito sensu, né? A pós-graduação lato sensu é aquela que você vai estudar e se especializar em uma área específica depois que você já terminou a sua graduação. Então, você vai você vai estudar, vai receber conhecimento de uma área específica que caracteriza uma pós-graduação lato sensu. O mestrado, ele já é uma pós-graduação estrito sensu, é uma pós-graduação onde você vai produzir conhecimento a partir de uma pesquisa, né, um mestrado, doutorado, né, e cada um deles tem a sua característica específica, mas o estrito sensu está voltado para a pesquisa, para a pessoa que quer se tornar pesquisadora em alguma determinada área. Então, eu fiz essa minha inscrição, né, para o mestrado e ninguém faz uma inscrição esperando receber um não ou esperando ser reprovado, né? A gente sempre quer ser aprovado, né? Então, eu fiz essa minha inscrição, estava esperançosa, pensando que eu ia conseguir alcançar ali a nota média para eu poder prosseguir para as próximas etapas, porque ainda tem umas outras etapas até você chegar no final, ainda tem outras etapas, né, que você tem que fazer até você conseguir finalizar. Eu fiz aqui para Rural, que é onde eu fiz a minha graduação, estou concluindo a minha graduação, e recebi o resultado esses dias, né, de que as professoras levantaram ali alguns pontos, né, alguns pontos negativos do meu pré-projeto, né, eu fui eliminada na fase do pré-projeto, a gente vinha o pré-projeto de pesquisa para lá, com o assunto que a gente quer pesquisar, e eles fazem a banca para quem a gente enviou o nosso pré-projeto, né, vai avaliar aquilo ali, e vai ver a nota que te dá para ver se você vai seguir para as próximas etapas ou não. E elas não atribuíram uma nota que me possibilitasse passar para as próximas etapas. Elas levantaram ali alguns pontos importantes que não ficou legal no projeto para justificar a nota, mas elas também deixaram como principal que a minha temática não era uma temática que interessasse a linha de pesquisa delas para esse momento, né? Que não é um tema que é interessante para elas orientar nesse momento. E por que eu também tô falando isso aqui, gente? Porque para falar para vocês que no momento eu fiquei frustrada por ter recebido essa notícia, fiquei. Por quê? Porque a gente tá sempre acostumado a ganhar, a gente quer ganhar o tempo todo, a gente quer receber sim o tempo todo, a gente quer ser elogiado o tempo todo, a gente quer ser bem-quisto o tempo todo, e isso é bem perigoso, porque como eu falei naquele vídeo também, um vídeo aí mais anterior que eu falo aqui no canal, que sem confronto não tem mudança, né? Então, se a gente está cercado de pessoas que só falam bem da gente, que em nenhum momento essas pessoas apontam o nosso erro, o nosso defeito, a gente está correndo um sério risco, porque quando você é levado pelas pessoas que estão à sua volta como perfeito o tempo todo, alguma coisa de errado tem. Por quê? Porque ninguém é perfeito o tempo todo, ninguém acerta o tempo todo, entendeu? Então, se você está cercado de pessoas que não te dão um feedback de algo que você pode melhorar, ou elas não querem que você evolua, ou então elas estão sendo de alguma forma hipócrita com você, porque as pessoas que estão à nossa volta, que querem que a gente evolua, em algum momento elas vão dar um feedback pra gente. Olha, seria legal que você melhorasse nisso. Olha, isso que você tá fazendo, tá bom, mas você poderia fazer desse jeito aqui que ia ficar melhor, né? Então, elas levantaram ali os pontos e eu fui... Meu pré-projeto não passou para a próxima etapa. E no primeiro momento você fica frustrado, você pensa em não fazer mais qualquer processo seletivo, porque bate aquela sensação de, poxa, não vou fazer mais isso não, acho que eu não vou conseguir, porque isso é do ser humano, gente. Então, por que eu tô trazendo vídeo aqui? Pra vocês saberem que eu sou um ser humano normal. Então, bate aquela sensação de, eu acho que eu não vou fazer isso mais não, é muito difícil, porque você tem que ter isso, você tem que dominar aquilo, você tem que dominar aquilo outro, através dos pontos que elas me trouxeram, né? E depois de um tempo eu comecei a digerir isso tudo, porque a primeiro momento a gente não gosta, né? Não é o que a gente quer ouvir, não é o que a gente quer passar, né?
Mas hoje, agora, depois de alguns dias, eu entrei com recurso e mesmo assim elas não aceitaram, né? E levantaram esses de pontos novamente que elas já tinham levantado, né? E hoje, pensando nisso, eu olho para o que eu pensei naquele momento e eu falo, gente, a vida é feita de decisões, né? Deus, ele vai, a vida que a gente vive, que é guiada por Deus, que acontece de acordo com a permissão de Deus, ela vai te dar várias coisas. Você vai passar por altos, você vai passar por baixos, você vai passar por fraquezas, você vai passar por momentos de glória. Só que em todos esses momentos a decisão vai ser nossa, de como a gente vai viver aquilo ali. Por exemplo, a gente pode passar por um momento de glória sendo arrogante com os outros, se sentindo melhor do que os outros. É uma escolha nossa. Vai ter uma consequência lá na frente? Vai. Porque a pessoa arrogante, ela é uma pessoa que ninguém suporta, né? A gente pode passar por um momento de fraqueza e que a gente desista de tudo, que a gente entrega os pontos. A gente pode passar também. Só que a escolha é nossa, né? Daí eu comecei a refletir sobre isso e falei, eu pensei, gente, o não pode definir a minha vida, entendeu? O não que eu recebi hoje não é sinônimo de que não vai dar certo amanhã. E eu até escrevi muito sobre isso nos meus status, né? Quem vê meus status do WhatsApp viu que eu escrevi bastante sobre isso. Que o não de hoje não pode ser o ponto final. Ele tem que ser uma pausa para você refletir o que deu errado, o que tem que ser mudado e melhorar e tentar de novo. Não é porque não deu certo hoje que não vai dar certo amanhã, sabe? Então, a mensagem desse vídeo é, se você está passando por um momento semelhante ao meu, em que você recebeu um não, entenda isso como uma oportunidade de você analisar aquilo que você não fez legal, aquilo que você precisa melhorar para chegar onde você quer. Desistir do objetivo não é uma opção, sabe? E foi o que eu falei para mim mesmo, cara, desistir do meu objetivo não é uma opção, sabe? Então é só uma pausa para mim analisar o que eu preciso melhorar, as coisas que eu preciso acertar para lançar minha rede de novo, sabe? Igual os discípulos de Jesus, Senhor, a gente pescou a noite toda e a gente não conseguiu pegar nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede de novo, em algum momento vai dar certo, sabe? Então, passou por um momento de frustração, não, você vai até passar por um momento em que você vai querer desistir daquilo, é normal, né? Mas refresca a tua cabeça, não age pela emoção, espera a emoção abaixar para a razão aumentar, porque quando a emoção está muito alta, a razão ela diminui, né? Então espera a emoção acalmar para sua razão voltar. Analisa com muito cuidado. E uma coisa que é muito importante que eu aprendi disso tudo é não se vitimizar, sabe? Não pegar aquilo ali e pensar, nossa, mas realmente eu nunca vou conseguir, isso nunca vai dar certo, gente. Isso não funciona, porque só quem vai perder nesse processo todo, só quem iria perder sou eu. Porque a banca, as professoras, elas já chegaram onde tinha que chegar. Elas já passaram por esse caminho que eu tô passando. Quem ia perder era eu, sabe? Então, quando a gente recebe conselhos de pessoas que estão acima da gente, não importa se aquelas pessoas acreditam ou não no nosso potencial, a gente tem que pegar aqueles conselhos e reverter em coisas boas pra gente. A gente tem essa capacidade, gente, acredite. A gente tem capacidade de pegar uma palavra ruim e transformá-la numa coisa boa a partir do momento que a gente decide fazer isso, sabe? Então, é uma decisão nossa, é uma escolha nossa, né? É uma decisão nossa, é usar aquilo daquela forma que aquela pessoa nos deu, ou pegar aquela coisa ali e transformar numa força, numa coisa boa, para que aquilo ainda vai te ajudar a chegar em lugares até mais longe do que você imaginava, né? Porque às vezes a gente, como eu sempre falo, às vezes a gente queria aqui e Deus tinha isso tudo para dar pra gente e a gente só não tava entendendo, sabe? Então, assim, eu até trouxe aqui uma palavra que tem falado muito comigo esses dias, que tá lá no livro de João, capítulo 3, no versículo 7, que fala assim, Jesus fala assim, respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois, né? Então, nem tudo que acontece na nossa vida hoje, a gente vai ter resposta hoje, talvez nem precise da gente ter, sabe? Eu fico pensando assim, igual meus filhos, às vezes eu falo não pra eles e eles me perguntam por quê, mãe, por que não?
E eu vou tentar explicar para eles, mas eles não entendem, não adianta. Para aquele momento, a mente deles não vai alcançar a minha mente, porque eu sou uma adulta que tem uma mente totalmente além do que é deles. Eu tô vendo o perigo, eles não estão vendo, então por mais que eu explique, eles não vão entender. É a mesma coisa com Deus, às vezes a gente quer determinada coisa que não é o tempo ainda, só que se Deus for parar para explicar, a gente não vai entender por quê, porque a gente está tão cego querendo aquilo ali naquele momento, que mesmo se Deus explicar pra gente várias vezes o porquê que ele não deu aquilo ali pra gente, a gente não vai entender. Exatamente o que eu falei no último naquele vídeo, que Deus nem sempre dá o que a gente quer. Se ele for explicar pra gente que a gente não tem força para aguentar aquilo ali, e por isso ele não deu, que não era o tempo, mesmo assim a gente vai querer contradizer, não, Deus, eu sei que eu posso, eu sei que eu aguento, sendo que Deus está vendo que a gente não aguenta, né? Então, eu vim trazer essa reflexão aqui para poder te falar que pegue a tua frustração, assim como eu tô pegando a minha, e pense nela como se fosse uma catapulta. Catapulta, aquele instrumento medieval, né? Pega essa frustração e usa ela como se fosse uma catapulta. Como é que funciona a catapulta? Você bota o objeto ali e recua ele para trás para lançar ele, né? Para dar impulso para ele poder lançar aquele objeto ou aquela pessoa longe. Então, pega a tua frustração, em vez de você deixar ela te definir e desistir de tentar, desistir de fazer, desistir até de sonhar. Às vezes a gente tem pessoas até que desistem de sonhar porque receberam um não, né? Mas não cometa esse erro não, tá? Pega e usa como a catapulta. Recua um pouquinho, avalia o que você errou. Entenda que realmente você errou, como eu entendo que no meu pré-projeto teve muitos erros, muitas falhas. Recua um pouquinho, avalia isso e tenta de novo para você poder chegar até mais longe do que você pensava que poderia, tá bom? Não deixe que a frustração defina a sua história. Você é bem mais que isso, tá bom? Deus confia em você e eu tenho certeza que você também precisa passar a confiar em você, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E se esse conteúdo te abençoar, por favor, compartilha, tá bom?